Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia! Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nesta quinta-feira de adoração, damos início ao primeiro evento de 2025, graças a Deus. Estamos começando e começando muito bem, né, os eventos da Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista, com a família, né? O assunto é família, esse acampamento para as famílias. Eu queria saber quem veio aqui pela primeira vez, está aqui pela primeira vez na Canção Nova, levanta bem o braço, vamos aplaudir, isso, aplauda. Sejam muito bem-vindos, que alegria, viu? Quem toma da água daqui da Canção Nova, volta, viu? Costuma voltar. Eu falo que a água que a gente oferece é essa água da vida, que é o próprio Jesus que dá. Quem aqui está vindo pela segunda, terceira, milésima vez, levanta o braço. Você bebeu da água e voltou, né? Vamos aplaudir você também. Isso, aplauda. Vamos aplaudir uns aos outros. Que bom que você está aqui. Também queremos acolher e saudar todos aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Você que está se preparando para vir também para esse acampamento, né, para as famílias, seja muito bem-vindo desde já, né? Você está vindo para cá, então vem para cá você também, aqui está bom demais, viu? Esperamos por você. Serão dias abençoados, em que o assunto é família, vamos falar sobre a família. E o tema que nos foi proposto, nessa primeira pregação que vai abrir o acampamento, o tema que nos foi proposto é esse, olha que tema bonito, a nossa história de amor. Esse é o tema da pregação, a nossa história de amor. Nós vamos falar sobre isso, sobre a nossa história de amor. Mas para poder falar desse tema, quero convidar você a pegar comigo uma passagem que aparentemente parece que não tem nada a ver com o tema, mas você vai entender, tá bom? Pega comigo o livro do Apocalipse, capítulo 21. Nossa, logo no Apocalipse, né? Apocalipse. Assustou, né? Não se assuste não. Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, eu vou ler e você acompanha comigo, tá bom? Quem achou diga amém, quem não achou diga Deus me acuda, tá bom? Isso. Deixa eu ir na Bíblia, você que está em casa também? Então tá bom. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, vestida como noiva, enfeitada para o seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens, Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Somente até aí. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus nesta manhã. Isso, aplauda com força a palavra de Deus. Quando eu rezava por essa pregação, e eu partilhava isso com a minha esposa ontem, eu dizia para ela que quando eu rezava por essa pregação, só me vinha isso ao coração. O tempo todo Deus repetindo isso no meu coração: eis que faço novas todas as coisas. E essa frase ficava ecoando dentro de mim: eis que faço nova todas as coisas. E aí eu fui na Bíblia, né? Falei, bom, vamos ver o que o senhor quer falar com isso. E aí está aqui a passagem, Apocalipse 21. E é bonito quando a gente percebe que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, essa linda história de amor, que faz questão de começar lá no livro do Gênesis, logo nas primeiras páginas, com a criação do mundo e com a criação do homem e da mulher. Não é bom que o homem esteja só. E vocês serão uma só carne. A palavra de Deus, essa história de amor de Deus pela humanidade, começa com essa criação maravilhosa do homem e da mulher. Deus criando o homem e a mulher para serem uma só carne. E vai se encerrar a Sagrada Escritura com o último livro, que é o livro do Apocalipse, e aqui já no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, no final, já no finalzinho, aparece o casamento do esposo, que é Cristo. Ele, que é o alfa e o ômega,
aqui eu não li toda a passagem, mas ele vai dizer, né, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele desposando da sua esposa, Jerusalém Celeste, a sua igreja, a santa igreja, o povo de Deus, eu e você, que estamos lutando pela santidade, que estamos caminhando para céus novos e uma terra nova, como tanto nos pregou e ensinou nosso pai fundador, esse profeta, Padre Jonas Abib, falando de céus novos e uma terra nova. Então, tudo isso foi ecoando no meu coração. E aí você se pergunta, mas o que isso tem a ver com a história de amor? Pode ser, e eu partilhava isso com a minha esposa, que pode ser, nós vamos contar um pouco da nossa história de amor, não vamos contar tudo, porque não dá, o tempo não permite isso, mas a gente vai contar um pouco da nossa história de amor, e você vai perceber que na história de amor do Alexandre e da Roseni, tem muito de Deus, graças a Deus, tem muito de Deus, tem muito da ação de Deus, tem muito da mão de Deus no nosso relacionamento, e que bom. E eu acredito que para muitos que estão aqui agora no Rincão, e para muitos que estão em casa, há a mão de Deus, existe a mão de Deus, a ação maravilhosa de Deus, da providência de Deus, nessa história de amor de vocês, enquanto casal, enquanto família. Mas também eu sei que no meio de nós, tem pessoas que olham para a sua vida, fazendo memória, e dizem, olha, minha história não é uma história assim de amor não, é uma história de muita dor, de muito sofrimento, uma história talvez marcada por infidelidade, uma história talvez marcada por traição, uma história talvez marcada por mentiras, talvez uma história que começou, desculpa falar do jeito errado, porque não começou com Deus, e aquilo que começa sem Deus, dificilmente vai dar certo. Então começou sem Deus, talvez começou essa história, que tinha tudo para ser uma história de amor, mas infelizmente talvez começou do jeito errado, de um jeito acidental. Mas o Senhor está falando também para você, eis que faço nova todas as coisas. Então para você também, meu irmão e minha irmã, que talvez está aí borocochô, triste, abatido e dizendo, olha, eu não tenho muito o que comemorar, não tenho muito o que celebrar na minha história conjugal, da minha história familiar. Eu quero dizer para você que nesses dias de acampamento, o Senhor está prometendo a você, está dizendo para você, Ele está declarando a você, eis que faço nova todas as coisas. Talvez você... Isso, você talvez pode aplaudir, você entendeu? Então pode aplaudir. Talvez você, meu irmão e minha irmã, talvez você diga assim, olha, eu vou olhar lá para o princípio, meu princípio é meio amargo, mas não se preocupe com o princípio, saiba que Deus tem para você um recomeço. Então aqui também neste acampamento para famílias, a gente quer dizer para tantas famílias, tantos que nos acompanham agora, que esses dias sejam dias de recomeço, para o seu casamento, para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal, para o seu relacionamento com seus filhos, que este acampamento seja de fato um marco, um ponto decisivo, para que seja também um recomeço. Se até então não tinha Deus, que a partir de agora Deus entre, esse Deus que faz nova todas as coisas. Amém? Eu quero ler um trechinho aqui, do livro Reconciliação, Cansa Mais Santifica, e nós escrevemos a nossa história de amor. E está escrito aqui por nós mesmos. Lembrar como tudo começou faz bem para o relacionamento. Revigora o amor. É como jogar água na planta que está sofrendo com o calor e ver as gotículas lhe devolverem a vida, lhe devolverem a cor. Lembrar do começo. Pode ser que esse começo não seja bom, como Alexandre disse, mas Deus vai renovar. Mas vamos um pouquinho da nossa história de amor. Sim. Não é, meu amor? Sim. Eu e o Alexandre, nós nos conhecemos na Canção Nova, em 1997, quando entramos aqui. Eu não gostava do Alexandre. Eu achava o Alexandre... Vou contar para você alguns segredos. Vocês acreditam em uma coisa dessa, gente? Alguns segredos do Alexandre Oliveira. Eu achava o Alexandre metido, boyzinho, filhinho de papai. Vou me esconder aqui atrás do ombão. Nossa Senhora, vaidoso no último. Gente, esse rapaz chegou na canção, hoje um homem, chegou na Canção Nova com a coleção de cremes de cabelo, porque ele tinha alisado o cabelo na época, alisado. Olha, eles estão gostando de saber das suas misérias.
Gente, Tem uma foto minha escondida, 7 chaves, eu com o cabelo liso. o Alexson descobriu essa foto. Pelo amor de Deus. Cabelo liso, assim, escorrido, e cuidado. Medonho, Uma como dizia o coleção famoso de Padre creme. Léo, medonho. Tinha uma coleção de camisetas. Era incontáveis as camisetas. Cada dia uma nova. Eu achava ele muito metido, muito metido. Nossa Senhora. Então, assim, entramos na Canção Nova juntos, mas a gente só brigava. Porque tudo eu discordava do Alexandre. E tudo ele discordava de mim. Eu lá do sul do Mato Grosso, Itaporã, um abraço para minha cidade, Itaporã, Mato Grosso do Sul. Cresci com o pé no chão, subindo em pé de... quem levantou a mão por quê? Mato Grosso do Sul? Ah, bem-vindos! Aqui também, bem-vindos. Sou de Itaporã, minha família. Cresci subindo em pé de goiaba, pé de manga, na roça, pé no chão, terra vermelha. Lá é terra vermelha, né, Mato Grosso do Sul. Gente, eu amava essa vida. E esse menino cresceu trancado num apartamento, jogando videogame. Mora na praia, a terra dele é de praia. Só ia para a praia para jogar bola, quando ele era o dono da bola, porque não jogava bem. Só tinha jogo quando eu jogasse, porque eu era o dono da bola. Senão, eu sempre era o último a ser escolhido, não sei porquê. O Alexandre é de Santos, para quem não conhece. Santos? Olha lá, tem Aí, gente tá de vendo? Santos também. Aí, tem gente também da terra Bem-vindos. maravilhosa. Então, minha gente, o nosso começo foi de brigas, de discórdia, de não concordar com o outro, de não entender o outro, de ser muito diferente. E nessas diferenças, a Canção Nova tem um princípio de vida que serve para todos, que se chama o viver reconciliados. Então, nós morávamos na casa de formação em Queluz, eu em cima da montanha e ele embaixo da montanha, e nas horas na capela, todo mundo junto, a gente tinha que se reconciliar. E minha gente, era quase todo dia. Quase todo dia. Me perdoa por isso, porque eu te achei chato, porque você fez isso. No outro dia, me perdoa. Era assim, o tempo todo. Com isso, eu quero dizer o quê? Que na nossa história de amor, houve muita reconciliação. Na nossa história de amor, houve muitos pedidos de perdão. Na nossa história de amor, houve muitas lágrimas, onde eu feri o Alexandre, e o Alexandre me feriu, com palavras, com gestos, com falta de gestos. Nós não somos perfeitos, e a nossa história de amor não é perfeita. Eu sempre fui muito emburrada. Se a minha mãe estiver vendo, esqueci de avisar da pregação, ela vai saber disso. Sempre fui emburrada. Me contraria, hoje eu melhorei, né? Mas me contrariava bico. Os dois são bicudos, né? A gente já é bicudo por natureza, né? Porque os dois são dentuços. Mas eu ficava emburrada. Gente, vocês não têm noção de quantas vezes entre namoro, noivado e casamento eu fiquei emburrada, sem conversar com o Alexandre, cara feia. Isso mesmo, briga, choro. Vezes que eu queria dar um soco de raiva. Que às vezes a mulher, né, vocês são santas, eu ainda não. Mas às vezes em mim, que não sou santa, vem uma ira, um negócio assim, que quando fala alguma coisa que discorda, que fala, meu Deus. Mas daí a gente segura, né? As mulheres aí todas santas, né? Parabéns para vocês. E essa ira é uma luta. Só que nessa história de amor, entre brigas, reconciliações e pedido de perdão, houve amor. Houve um amor que foi curando o meu coração e curando o coração do Alexandre. Houve reconciliação. Essas reconciliações, elas foram com o tempo nos santificando. Não estamos santos e prontos, mas estamos bem melhores do que em 1997. Olha para essa pessoa que está do seu lado, se for o marido e a esposa, tá? Ou se for filho, olha para o esposo e para a esposa e pergunta assim, eu melhorei pelo menos um pouquinho? Pergunta aí, vai. Pelo menos um pouquinho? Perguntou um para o outro? Pois é. De 1997 para cá, entre namoro, noivado e casamento, nós também melhoramos. Deixa eu dizer por que nós melhoramos. Porque na nossa história de amor, nós fomos entendendo que cada vez que nós errávamos um com o outro e tínhamos que pedir perdão para nos reconciliar, nós tínhamos que vencer o orgulho, nós tínhamos que vencer o egoísmo. Minha gente, dá o braço a torcer e chegar para o outro e falar, eu errei, me perdoa. Fala aí que é fácil.
Não é fácil não, né, minha gente? Quem quer fazer isso? A gente não quer. Muitas vezes eu fui pedir perdão para esse homem, gemendo de raiva, porque eu não queria. Mas naquele bendito dia, o meu estudo da palavra tinha sido o seguinte: se o seu irmão tem algo contra você, antes de fazer a sua oferta, vá lá e se reconcilie com o seu irmão. Daí eu falei para Jesus: não, Jesus, espera aí. Ele me chateou. O senhor viu o que ele falou? O senhor viu do jeito que ele falou? Ele que tem que vir aqui. Mas a Bíblia dizia: se o seu irmão, se o seu irmão. Eu falei: não. Gente, eu larguei a Bíblia. Eu, Roseni, consagrada a Deus na Canção Nova, sou humana. Larguei a Bíblia e fui com muita raiva até onde estava esse homem. Eu ajoelhei aos pés dele. Você ri, né? Eu ajoelhei e eu pedi perdão. Quero pedir perdão pelo jeito que eu reagi quando você me disse aquilo. E ele que tinha me dito. Pedi perdão, dei um beijinho na bochecha e voltei para o quarto. Não quis nem dar um beijinho na boca, porque eu ainda estava com muita raiva. Mas na nossa história de amor, entre esse e tantos outros pedidos de perdão, da minha parte e também da dele, nós fomos quebrando o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e por isso é uma história de amor que foi nos santificando. E que vai nos santificar até o céu, porque ainda não estamos prontos, embora melhores. Não é, meu amor? E nesse livro que a gente escreveu, né, desse livro Reconciliação Cansa, mas Santifica, Vencendo os Conflitos na Vida 2, esse livro ele foi escrito, nós escrevemos esse livro em 2022, e em 2023 ele foi lançado pela editora Canção Nova. Você pode adquirir no intervalo aqui na nossa loja, e pode adquirir também no loja.cançãonova.com. Inclusive, esses dias nós recebi um testemunho, né, de um senhor, Mário, o nome dele. Ele está vindo, inclusive, para o acampamento das famílias. Ele disse para mim que ele não lia há 40 anos um livro. E quando deram para ele o livro, foi exatamente esse. E ele leu o livro inteirinho, indicou para outras pessoas. E ele falou que fez muito bem para ele e para a esposa ler o livro, porque aqui a gente está contando detalhes da nossa história, da nossa caminhada. É um livro que, aquilo que o Padre Jonas nos ensinou na Canção Nova: evangelizar é dar a vida que se vive. Então aqui a gente tem a nossa vida, né? O que os nossos acertos, os nossos erros. E no capítulo 2 desse livro, que nós falamos que vamos formar uma família, aqui a gente toca em algo muito importante, que é o propósito de Deus. O propósito de Deus. Quando a gente fala de família e fala de casamento, o Catecismo da Igreja Católica, presta atenção, porque essa pregação é para católicos, tá? Então, sendo uma pregação para católicos, eu vou falar o que nos ensina a nossa mãe igreja, para nós católicos, a respeito da família. E no número 2201 do Catecismo, diz a respeito da natureza da família. E diz assim: a comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Vai falar isso, e aí no Catecismo continua dizendo, explicando que um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. O mundo hoje quer mostrar muitos modelos de família por aí, né? E a gente vai engolindo isso que o mundo apresenta. Mas para nós não. Aqui a igreja vai falar para nós no 2202, dizendo que essa disposição, ela precede todo o reconhecimento por parte da autoridade pública, impõe-se a ela e deve ser considerada por nós católicos como uma referência normal, em função da qual devem ser avaliadas diversas formas de parentesco. Então veja, meu irmão e minha irmã, existe para nós uma referência de família. Qual é a referência de família? Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Essa é a referência para nós. E quando se fala em referência, a palavra referência ela tem vários significados, mas um dos significados da palavra referência é orientação, a direção, para onde estamos caminhando.
Inclusive o catecismo faz questão de colocar que o casamento e a família estão ordenados. Ou seja, existe uma ordem, existe uma direção, existe um direcionamento para mim e para a sua família. Existe um propósito. Para que afinal somos família? E aí o catecismo vai explicar, para o bem dos esposos, né, vai colocar aqui o número 2201, para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. Existe uma direção. Então a família não é algo sem pé nem cabeça, que começou do nada e caminha para o nada, não. A família tem uma direção, existe um propósito. Qual é o propósito da sua família? Qual é a missão que Deus tem para você com a sua família? Que nesses dias de acampamento você possa tocar nisso também. E aí a gente nesse livro, no capítulo 2, quando a gente fala que nós vamos formar uma família, a gente relata isso aqui. Eu, quando entrei na Canção Nova, eu achava que eu ia ser padre, que eu era chamado ao sacerdócio. Fiz até uma experiência rápida, curta, lá no seminário da minha cidade, mas não era isso. A minha esposa entrou aqui com uma aliança na mão, achando que ia se consagrar a Deus, ia ser celibatária. Ela entrou com a ideia de que ia ser celibatária e eu que ia ser padre. Acabou que não foi nenhuma coisa nem outra, graças a Deus. E um dia eu cheguei na capela diante de Jesus e falei: Senhor, fala comigo, o Senhor quer que eu seja padre ou o Senhor quer que eu case? 1997. 1997 isso. O que o Senhor quer? Eu estava na capela de Queluz, uma capela que tem perto da cozinha ali, uma capela menor que a gente chama, ela é redondinha, essa é uma capela circular, e eu ali no sacrário olhando para Jesus falando: Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer? Não era nem tempo de fazer esse tipo de pergunta para Deus, mas eu, como sou muito ansioso e apressado, já fui perguntando para Deus: o que o Senhor quer de mim? Quer que eu seja padre aqui na Canção Nova ou quer que eu constitua uma família? O que o Senhor quer? E aí Deus falou para mim, sabe, Evandro Solange, que estão aqui? Deus falou para mim e falou assim: não, você não vai ser padre, você vai ser sacerdote do lar. E naquele momento, em 1997, o Senhor falou assim no meu coração: e você, Alexandre, vai formar uma família, e você, com a sua esposa e seus filhos, você vai evangelizar tantas outras famílias. A sua missão vai ser testemunhar a beleza do que é ser família. Naquela hora eu comecei a chorar, e eu falei: obrigado, Jesus, muito obrigado, obrigado pela tua escolha na minha vida, oh glória, Senhor, bendito és o teu santo nome. Eu comecei a louvar a Deus. Aí eu perguntei para o Senhor, eu falo isso aqui no livro, está tudo aqui escrito no livro. Eu falei para o Senhor, eu disse: Senhor, mas para eu poder casar, o Senhor tem que ter preparado alguém para mim. E quem que o Senhor preparou para mim? Porque o Senhor tem que preparar uma pessoa para mim. Quem que é essa pessoa? Eu já fui perguntando para Deus, e a resposta do Senhor foi: ela. Eu falei: como é que é, Jesus? Ela. Eu falei: ela? Ela quem? Ela. Eu falei: Senhor, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada. Jesus, ela quem, Senhor? E o Senhor falando: ela. Acho que o Senhor já estava meio sem paciência comigo. Ela, tipo assim, abre a cabeça, seu tonto, presta atenção. Ela, naquela hora eu estava sentado ali, na capela circular, eu estava no banco assim, e eu fui me aproximando do altar, e o sacrário, eu fui me aproximando do sacrário, eu saí do meu lugar e fui me aproximando, caminhando em direção do sacrário, e falei: Jesus, ela quem? E o Senhor falou: ela. Quando eu olho para o lado, o tempo todo a Roseni estava ali, de joelhos ali, rezando, diante do altar. Ela estava o tempo todo na capela, eu não tinha visto, porque eu entrei e já fui sentando, né? Eu entrei na capela, fechei a porta, sentei e comecei a conversar com Deus. Ela estava atrás da mesa do altar, então eu não vi a Roseni, em nenhum momento eu tinha visto ela. E quando eu olhei para ela ali, plena, adorando Jesus, eu falei: ela? Aquela? Ela? Falei: ela não vai com a minha cara? Ela não gosta de mim, me acha metido, nem mal me cumprimenta, ela não vai com a minha cara? Eu falei: não pode ser ela não, o senhor está enganado, Jesus, o senhor está enganado, não é ela não é possível que seja ela. Falei: ela mesmo, o senhor tem certeza que é ela? É ela. Aí a gente faz aquelas orações meio besta para Deus, né, que a gente fala, tenta colocar Deus à prova, a gente faz umas coisas meio sem sentido, sem juízo nenhum, e olha o que eu disse para Deus. Eu falei assim: Senhor, tá bom. Eu com o nariz empinado, todo arrogante, soberbo, disse: tá bom. Então, se é ela mesmo, o Senhor coloca o sentimento no meu coração, porque eu não sinto nada por ela. Ai. Não sinto nada, o Senhor vai ter que colocar o sentimento no meu coração.
Gente, no dia seguinte, eu não sei que troço que houve dentro de mim, quando essa morena passava, o coração saía pela boca, assim. E aí as outras meninas lá do tempo de Canção Nova, primeiro ano de caminhada, a gente brincava, ficava puxando o cabelo. É coisa de homem, né? Imaturo, aquelas coisas, ficar pegando no pé das meninas, aquela coisa toda. Mas ela se aproximava e ficava tudo sem graça. Eu não conseguia, eu ficava desconcertado diante dela. Nem brigava mais comigo. Eu não conseguia. Não conseguia. Né? E a gente foi vivendo um processo. E aí Deus também foi fazendo um processo no seu coração também, né? Exatamente. Eu com a minha aliança de ouro no dedo, celibatária. A minha formadora disse assim para mim no começo do ano. Bem no começo, antes disso aí. Olha aqui, porque na Canção Nova a gente não decide nada sozinho. Roseni, você só vou deixar você continuar usando essa aliança com o sentimento de que você vai deixar Deus fazer o que Ele quiser. Eu falei, tá bom. Mas dentro de mim, eu pensei, eu já sei o que Deus quer. Eu vou ser celibatária. Gente, a gente é muito topetudo, né? Deus tem que mesmo podar a gente nas humilhações. Porque olha, o negócio é... Só que daí, nesse começo do ano, no retiro de preparação para o nosso compromisso, nosso primeiro compromisso, foi o ano em que o Padre... Eu conto também com detalhes aqui. Foi o ano em que o Padre Jonas pregou, nos falando do filme A Lista de Schindler. Já ouviram falar? Esse filme, para quem não ouviu, um homem vende muitas coisas e ele consegue comprar judeus que iam ser mortos na câmara de gás. Ele compra para ele, então ele salva esses judeus. E o Padre Jonas foi falando de salvar almas, e foi falando de salvar almas, de salvar almas, de salvar almas. E chegou um momento no final, ele disse, se você ainda tem alguma coisa com você que pode salvar alguma alma, traz aqui no ofertório. Foi uma missa assim... Gente, a única coisa que eu tinha de valor, quando eu entrei na Canção Nova, tinha deixado... O que eu tinha de valor, minha gente? Uma aliança de ouro na mão direita. Eu desabei a chorar. Peguei aquela aliança e fui chorando, chorando, chorando para o altar. Deixei. Só que aconteceu algo comigo com isso. A partir do momento que eu tirei aquela aliança, aquele sentimento de celibato, ele deu lugar a uma luta na minha afetividade muito grande. A sensação é que eu tinha ficado nua afetivamente. Estava desprotegida. Então eu olhava para todos os meninos e parecia que eu ia gostar de qualquer um a qualquer momento. Então foi muito difícil para mim. Passei por oração, fui atendida, fui acompanhada, rezei, fiz penitência e foi uma luta. E quando chegou, mais ou menos nessa época que ele contou, eu estava falando esta frase para minha mestra de noviciado. Olha, a luta está sendo muito grande na minha afetividade, porque eu olho para todos os meninos aqui e parece que eu vou gostar de qualquer um deles a qualquer momento. Só tem um que eu acho que eu não vou gostar. Olha que fase, né? Só que tem fase, um. meu amigo. E, gente, e o motivo aí já era um motivo bom, porque como ele estava gostando de mim, ele mudou, ele era cavalheiro, ele me esperava se eu estava atrasada, era irmão de comunidade, mas me esperava se eu estava atrasada, me defendia quando os meninos tiravam sarro de mim. Né? Esperto. Os meninos tiravam sarro de mim porque eu era do Mato Grosso do Sul, falavam, você mora com jacaré, é desse jeito que eles falavam comigo, vocês acreditam, sul-mato-grossenses? E ele me defendia, começou a me defender. Daí eu falei, só tem um que eu não tenho medo de gostar. Ela, quem? O Alexandre. Daí ela olhou assim, ela já sabia. Daí ela olhou. É mesmo? Por quê? Eu falei, nossa, porque o Alexandre mudou tanto comigo, ele está me tratando como irmão, ele está cuidando de mim. Eu olho para ele e vejo um irmão. Daí ela falou assim, e se ele gostasse um dia de você? Eu falei, ixi. Pronto. Essa frase me fez começar a olhar para esse homem de um outro jeito. E daí, minha gente, eu também me apaixonei pelo Alexandre Oliveira. Aí você sabe, né, esses dois dentinhos irresistíveis, né? Só um pouquinho. Esse é um pouquinho da nossa história de amor. Eu quero que você vá pensando na sua. Sim. Tá? Vá pensando na sua. Lembre da sua.
O tempo foi passando, nós vamos falar por causa do tempo, depois você quer saber mais, adquira, tá bom? Aqui o livro, Reconciliação Cansa, mas Santifica, Vencendo os Conflitos na Vida 2, vai lhe ajudar bastante. Mas a gente estava ali até que chegou um momento em que a gente pediu para a nossa autoridade que a gente pudesse expressar. Lógico, não é tempo de namorar, não é tempo de pegar na mão, um bilhetinho, nada disso. Tempo de viver a missão, mas a gente queria falar do sentimento de um para o outro. E a nossa autoridade nos autorizou a ter uma conversa de 5 minutos. Apenas 5 minutos. Então tinha que ser muito direto, rápido. Então nós subimos ali, né, onde tem na a casa gruta de de Nossa Queluz, Senhora. uma gruta de Nossa Senhora, e eu parei ali na frente da gruta de Nossa Senhora. E ali olhando para ela, um de frente para o outro, eu disse: Roseni, você sabe, né, que eu tenho um sentimento por você, né, que é mais do que apenas ser um irmão de comunidade, né? Estou gostando de você, e eu sei que você também tem um sentimento por mim, mas eu queria te dizer, eu queria falar para você isso, que independente do que vai acontecer, o que você sinta por mim, mesmo que você não acredite, mesmo que você não acredite, eu falei isso para ela. Na hora veio, sabe quando vem aquele fogo do Espírito assim, veio um fogo assim, e tomou posse de mim. Naquela hora eu comecei a falar para ela, eu disse, só disse isso, só tinha 5 minutos, eu falei, mesmo que você não acredite, Roseni, mas nós vamos namorar, nós vamos noivar, nós vamos casar, você será a futura mãe dos nossos filhos, nós vamos constituir uma família, e nós vamos evangelizar através dessa família, porque Deus quer assim, Deus determinou assim, e isso vai acontecer. Isso vai acontecer. 1997, estamos em 2025, a profecia se cumpriu. Vamos fazer agora no dia 3 de fevereiro, 24 anos de casado, 2026, bodas de prata. Tocamos na profecia de Deus. O que Deus prometeu, Ele cumpre. Eu estou falando para você de propósito, existe uma profecia, assim como existe uma profecia para o Alexandre e para a Roseni, existe para o Evandro e para a Solange, existe para a sua família, existe para a família de cada um de vocês, existe uma profecia, existe um desígnio de Deus, existe uma missão de Deus. Então viver família, ser casado, constituir, viver isso que o catecismo ensina, um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. A gente precisa entender que há um propósito, há uma escolha de Deus, há uma eleição de Deus, e essa eleição de Deus é tal qual uma árvore, como uma árvore, e a árvore, para ela dar fruto, ela tem que estar enraizada, né? Como eu falei, eu vim lá de Santos. Em Santos, meus conterrâneos, amigos conterrâneos que estão aqui, né, de Santos, sabem disso. De vez em quando tem lá uma árvore, daquelas árvores bem grande, que a raiz até levanta a calçada, né? Não tem aquelas raízes que vai e levanta a calçada, porque a raiz é tão grande, né? E às vezes é tão profunda, ela vai se estendendo aquela raiz, que aí o pessoal vai lá, faz a pavimentação, e a raiz ela levanta a calçada. Mas aquela árvore frondosa, grandiosa, ela precisa estar enraizada no amor. A nossa família é essa árvore, que tem que estar enraizada no amor. Essa história de amor, a gente falando isso para vocês de uma história de amor, para você vir fazendo memória, atualizar hoje como começou, como que você escolheu esse homem lindo, careca, barrigudo, essa mulher maravilhosa, que está aí, né? Antes tinha aquele corpinho de violão, agora está parecendo aquele botijãozinho, né? O tempo vai passando, vocês estão envelhecendo, o cabelinho branco, a pele vai ficando enrugada, mas tem uma história, tem uma raiz, é uma árvore que tem que dar frutos, e essa árvore só vai dar frutos se ela estiver enraizada. Essa história de amor, não é apenas o objetivo aqui, ficarmos vivendo um saudosismo, como foi bom em 97, não. Eu me recordo do que aconteceu em 97, porque ali Deus foi colocando a raiz, Ele colocou a semente virou uma plantinha que foi se enraizando, e a gente tem um hábito, nós, quando a gente reza o terço em família, vamos compartilhar uma coisa de família com vocês, quando a gente reza o nosso terço, a gente sempre termina o nosso terço, rezando 2 versículos do Salmo 52, que é o versículo 10 e o versículo 11. A gente Salmo já decorou, 52, 10 e 11. A gente até decorou,
O que diz o versículo? Porque a nossa família se chama Valdez Oliveira, Roseni da Silva Valdez Oliveira, Alexandre de Oliveira, né? Meu filho Jonas Valdez de Oliveira, a Beatriz Valdez de Oliveira. Então tem um Oliveira, é o sobrenome da família. E neste Salmo 52, versículo 10 diz: eu, porém, sou como uma oliveira verdejante na casa de Deus. Refugiei-me no amor de Deus para sempre e eternamente. Para sempre vou te louvar pelo que fizeste, e diante dos teus fiéis vou proclamar a bondade do teu nome. Sou uma oliveira verdejante. A gente entende que a nossa família é uma árvore. Refugiei-me no amor de Deus. Oi? Refugiei-me no amor de Deus. Refugiei-me no amor de Deus, como uma árvore que está enraizada no amor de Deus. É isso. Sou eu agora? É tão forte isso, porque se você for olhar para a nossa história de amor, vai pensando na sua. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui visitar, já estava namorando, a primeira vez que eu fui visitar a família do Alexandre em Santos, nós fomos numa missa, numa paróquia. No final da missa, aquelas senhoras, sabe aquelas senhoras de grupo de oração, vieram me cumprimentar, porque eu era a namorada do Alexandre Oliveira, que era da paróquia. E terminou a conversa com a senhora, ela me disse aqui, assim: o Alexandre era muito namorador, viu? Namorou muito. Falei, eu sei, ele já me contou. E assim, a fama do Alexandre não era fácil. A minha fama também não era fácil. E eu quero ler para você, em Tobias 3, finalzinho do versículo 17, diz assim: de fato, conhece a história de Sara e Tobias, né? Diz assim: de fato, é a Tobias que cabia receber Sara em lugar de todos os que haviam querido possuí-la. É a Tobias, de fato, é a Tobias que cabia receber Sara em lugar de todos que haviam querido possuí-la. De fato, era o Alexandre que cabia receber a Roseni. De fato, pode aplaudir então. De fato, era a Roseni que cabia para o Alexandre. Mesmo tendo passado outras pessoas na vida dele e outras pessoas na minha vida, de fato era ele, de fato era eu. Só que quando eu li esse versículo, pensando na nossa história de amor para partilhar com você, Deus me fez lembrar de uma outra situação. E o Senhor colocou no meu coração que quando eu lesse esse versículo, Ele ia curar também corações de maridos e esposas que passaram pela traição. Porque o versículo é palavra de Deus, e palavra de Deus tem poder. E o versículo diz, e eu vou repetir, de fato, é a Tobias que cabia receber Sara em lugar de todos os que haviam querido possuí-la. Pode ser que na sua história de amor tenha havido algum momento de infidelidade, de traição. E alguém tentou possuir a sua esposa, talvez até tenha possuído por um breve momento. Mas, hoje, Deus está curando o seu coração para esse recomeço. E Deus está pondo no seu casamento a força desta palavra. Recebe de volta essa mulher. Aconteça o que tenha acontecido, porque de fato é ela para você. Minha irmã, de fato é ele para você. E mulheres agora com dor no coração, porque lembraram do momento da traição. E tem vontade de voltar a amar, mas essa dor é muito grande. Para você, minha irmã, de fato, é a você, minha irmã, que cabe receber este homem, em lugar de todas as outras que quiseram possuí-lo. De fato, minha irmã, é a você que cabe receber esse homem, em lugar de todas as outras que quiseram possuí-lo. De fato, meu irmão, é a você que cabe receber esta mulher, em lugar de todos os outros que quiseram possuí-la. A nossa história tem um propósito. E quando o Alexandre partilhou comigo essa parte do propósito que Deus inspirou para ele, e eu quero agora, linkando isso que eu falei,
quero dizer algo que nós aprendemos com o Padre Jonas na Canção Nova, que a gente demora um pouco para entender isso que o Padre Jonas nos ensina. O Padre Jonas nos ensina, desde muito novinhos, quando a gente entra, que na Canção Nova, tudo é pela missão. Tudo por causa da missão. Em alguns momentos da vida, a gente muito jovem, muito assim, nossa, mas tudo, e a gente não pode namorar, tudo, mas a gente não pode noivar, tudo, mas a gente não pode casar, tudo, mas a gente não pode cuidar dos nossos filhos, e as cabeças vão girando. Só que veja, é com alegria e emoção que eu digo que nós vamos fazer 24 anos de casado em fevereiro, e eu quero te agradecer, Padre Jonas, porque com o decorrer da nossa história de amor, a gente vai entendendo que realmente tudo é por causa da missão. E eu vou te dizer como. Na nossa história de amor, teve briga e reconciliação, muitas vezes, como eu já disse. Na nossa história de amor, teve uma esposa com depressão. Teve eu com depressão. Na nossa história de amor, teve um esposo que quase entrou em depressão quando perdeu a mãe, que entrou numa estafa quando morou numa outra missão. Na nossa história de amor, teve filhos doentes, teve situações difíceis, teve mudança com filhos adolescentes que não queriam mudar daqui. Teve tantas coisas na nossa história de amor. Todas estas coisas, hoje, viram missão. Porque todas estas coisas hoje, nos dá condições de partilhar com você que é possível. Todas estas coisas hoje, faz de nós pregadores para casais. Então, Padre Jonas, o senhor tem razão, tudo pela missão, tudo pela missão. O casamento é sim por causa da missão. Olha a carinha dele na TV, aí, ó, que beleza. Colocaram a carinha do Padre Jonas na TV. Tudo pela missão. Tudo pela missão, Padre Jonas. O nosso casamento é sim, não é para nós mesmos, o nosso casamento não é só para nós, ele é por causa de você. Quando Deus fez o Alexandre se apaixonar pela Roseni, lá em 1997, Deus sabia que você ia estar aqui hoje e precisava ouvir a nossa história de amor para renovar a sua história de amor. Deus sabia que você estava aqui, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Quando a Roseni tirou aquela aliança e deixou no altar, chorando muito, 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 Deus sabia que ela precisaria desse homem para viver tantas coisas, umas muito boas, mas muitas que não eram boas, porque você estaria aqui. E a gente, você que está com o seu marido, com a sua esposa aí, está do seu lado, pega na mão dele, pega na mão dela. Se de repente você veio sem o seu cônjuge, né, como a gente diz, não veio com o marido, não veio com a esposa, coloca a mão sobre o peito, sobre o coração. Você que é casado, e se o marido e a esposa não veio, pensa nele, pensa nela nesse momento. Convido você, feche seus olhos um pouquinho, pensa no seu marido, na sua esposa. Se você está aí com o seu marido e sua esposa, dá a mão para ele, dá a mão para ela. Vocês têm uma história. E o que a gente quer no início desse acampamento, ou melhor, o que Deus quer, não é a gente, Alexandre e Roseni, mas o que Deus quer é que, sabe, final de ano tem muito aquela festa, família reunida, e muitas famílias fazem churrasco, né? E sabe quando no churrasco, a pessoa que vai fazer o churrasco, ela põe o carvão ali, e a brasa começa a apagar, aquele carvão começa a ficar coberto de cinzas, e aí você tem que abanar, tem que soprar, tem que dar um jeito de ir o vento para ir aquele carvão novamente pegar fogo, ficar novamente abrasado. É isso que nós pedimos a Deus nesse momento, que tudo aquilo que se tornou cinzas na história de vocês, cinzas de traição, cinzas de mágoa, cinzas de ódio, cinzas de divisão, de mentira, que tudo isso agora seja soprado pelo sopro do Espírito, e que volte novamente a brasa, que volte novamente sobre esse carvão, volte novamente o fogo do amor de Deus. Não é do amor que o mundo prega, esse rascunho, essa caricatura de amor, mas o amor que é de Deus. Não é somente o Alexandre e a Roseni, a sua família também é chamada a se refugiar no amor de Deus. Não é no amor qualquer, é no amor de Deus. E eu quero trazer para você o testemunho, pode abrir seus olhos. Eu quero trazer um testemunho para você, porque tudo isso que a gente está falando de
de amor, de história de amor, a gente vai fazendo memória, mas é em vista do hoje, é por causa do hoje, como a Roseni trouxe, é por causa do hoje, sabe, meus irmãos, é por causa do hoje. Estou vendo ali o Márcio Todeschini, e Deus deu uma Eliette na vida do Márcio, pensando no hoje. Deus colocou o Márcio na vida da Eliette, pensando no hoje, nesse tempo presente. Deus colocou Solange na vida do Evandro, Evandro na vida da Solange, pensando nesse tempo agora, no tempo presente. Agora é o momento de se refugiar no amor de Deus, agora é o momento de dar frutos. Recentemente, muitos de vocês sabem, mas muitos também não, eu perdi o meu pai, 79 dias de luta com meu pai, e meu pai, ele foi definhando como uma vela que queima no altar, o quadro de demência dele. Ele caminhava, no dia seguinte já não caminhava mais, e ele foi perdendo a mobilidade, foi perdendo o equilíbrio, já não andava mais, chegou no ponto, no final, já na reta final de todo o seu sofrimento, ele já nem sequer bebia mais água, já não conseguia mais mastigar o alimento, meu pai já não conseguia falar mais. Quando meu pai ainda aguentava comer, ele comia, ia cair a lágrima dos seus olhos. Meu pai viveu uma purificação, uma dolorosa purificação, mas ao mesmo tempo uma maravilhosa purificação. Eu tenho certeza que tudo isso que meu pai viveu e sofreu, preparou ele para os céus novos e terra nova, que fala aqui o livro do Apocalipse. Eu tenho certeza que meu pai está lá com a mamãe no céu, os dois estão lá. Mas eu estou falando isso para vocês porque foi um tempo muito difícil para mim, foi um tempo muito exigente, foi um tempo muito árduo, mas foi possível passar por esse tempo. Sabe por quê? Porque quando eu olhava para o lado, eu tinha uma mulher do meu lado, a minha companheira de missão, que Deus colocou no meu caminho, que tratou o seu Alfredo, meu pai, não como sogro, mas como pai. Cuidou dele. Quantas e quantas vezes de manhã eu via minha esposa preparando o café da manhã e colocando na boca dele, dando comida. Seu Alfredo, está na hora de comer. Seu Alfredo, cortei aqui um mamão que o senhor tanto gosta, fatia de mamão. E todo o amor e carinho com que ela foi cuidando. E a gente ali depois que ia dar banho no pai, e meu pai era pesadinho, a gente tudo suado, depois de trocar a roupa dele, colocar a fralda geriátrica, depois que ele tinha tomado banho e tudo mais, a gente olhava um para o outro, cansados os dois, né? Mas a gente tinha um suporte, a gente olhava e falava, estamos vivendo isso junto. E nós passamos por tudo isso juntos. Eu dizia para minha esposa, eu quero dar esse testemunho no final, porque talvez eu não tivesse conseguido sem você, meu amor, não tivesse conseguido aguentar o que aguentei. Com você foi mais fácil, com você foi muito mais fácil, porque você estava comigo. Eu quero dar esse testemunho para dizer para você, marido, para você, esposa, para você que tem família, você que é pai, que é mãe, você que é filho e filha, em nome de Deus, não se abandonem, não se larguem, não se soltem. Não pensa que o casamento acaba quando o marido vai lá no WhatsApp e vê aquela imagem de mulher nua, vê aquela pornografia, e a mulher pega lá no celular e fala, ele tem outra, e acabou o casamento. Não acabou ali, gente, acabou foi muito antes. Acaba muito antes, ali só é um fruto amargo, desculpa falar, um fruto terrível, doloroso, pecaminoso, mas é uma consequência de algo que começou muito antes, lá atrás. Quando não tem perdão, quando não tem reconciliação, quando não tem diálogo, quando o casal fica dias, semanas sem se falar, quando eles dormem, um brigado com o outro, um assim virado, um para lá e outro para cá, vira assim, meu amor, de birrinha os dois, e desculpa falar, um virado para lá, o outro virado para cá, e o diabo no meio da cama, porque ele quer ver vocês sem conversar, ele quer ver pais e filhos sem dialogar, ele quer ver famílias destruídas. E não pense você que o demônio vai vir de fora, com as músicas, com os filmes. Lógico, ele vai atacar de fora, mas o diabo é muito astuto. Ele manda os mísseis de fora para atacar a santidade da nossa família, a sacralidade da nossa família, mas ele quer atacar por dentro. É de dentro que ele quer começar com aquela erosão, aquela ruína. Não deixa, pelo amor de Deus, não deixa a sua família ser destruída. Se tem algo que eu aprendi com todo o sofrimento que meu pai viveu nesses 79 dias, foi que o amor cura tudo. Meu pai foi muito humilhado, meu pai foi
sofreu muito descaso. Meu pai sofreu muito, mas quanto mais o meu pai sofria, mais a gente amou ele. Era um sofrimento que ele recebia de um lado, a gente ia lá e caprichava no amor, porque o amor cura tudo. E eu estou falando isso para você porque era o amor que a gente dava para o meu pai, mas era o amor entre nós. O amor de eu ver minha filha, você conhece a Beatriz não é grande, ela não é alta, ela é pequenininha, pequititita, a minha princesuca, e ela pegava e falava: filha, eu não estou aguentando levantar o seu avô, me ajuda. E ela, aquele tamanhinho de gente, pegava e levantava. Ela disse: pai, vinha uma força em mim. Eu pegava de um lado o avô e eu pegava do outro, a gente levantava ele e colocava ele na cadeira de rodas. Quantas vezes, minha esposa com fibromialgia, Deus dava uma força para ela, sei lá da onde. Então era o amor que era dado para o meu pai, mas era o amor entre nós, a gente se fechou com amor. O meu filho lá em Juiz de Fora, trabalhando, estudando o tempo todo, ligado o tempo todo. E no dia seguinte, quando meu pai faleceu, o meu filho ligou e falou: pai, eu vou para aí. Eu falei: filho, vem. Antes dele falecer, eu falei: vem, porque Deus falou no coração que era para você vir. Ele veio, ele chegou na hora certa para se despedir do avô. A família se fechou, está entendendo? A família se fechou. A família que sofre unida, ela vence unida, ela vai permanecer unida, e unida vai colher os frutos da vitória. Então não deixe o demônio destruir a sua família. Lute até o fim com as armas que Deus te deu, e a arma que Deus te deu é a arma do amor. Para de fazer esse jogo do diabo, de ficar de birrinha, de briguinha com a sua esposa, com o seu marido, de biquinho um com o outro. Vocês não têm mais idade para isso. Cria vergonha, você que está agora acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Para de melindre, para de mágoa. Eu sei que o casamento está difícil, eu sei que você está vivendo lutas, eu sei que você sofre com a dor da traição, mas quem está falando com você é o Deus que diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele vai fazer novo, mas vai fazer novo a partir de você, de uma nova atitude, de uma nova postura, de um novo coração. Então, pelo amor de Deus, não se abandonem mais. Você que é jovem, para de fazer birra com seu pai e sua mãe. Para de bancar o desobediente. Ame enquanto está vivo. Porque depois que morre, só fica o que foi feito de amor. Só fica as boas lembranças, as boas memórias. Tem que amar enquanto está vivo. Porque se você não amar enquanto está vivo, depois que morrer vai ficar o remorso, vai ficar o sentimento de culpa. Então você, filho, que não obedece o pai, não obedece a mãe, que fica aí fazendo malcriação, cria vergonha na sua cara. Começa a ser um filho mais obediente, começa a pedir bênção para o pai e para a mãe. Você, chefe de família, você, marido, Deus te deu uma família, confiou uma família. E não é só para você ter uma conta bancária gorda, ou para ter carro XYZ, ou para ter a casa de não sei quantos quartos. Tudo isso é acréscimo, os bens materiais são acréscimos. Deus te deu uma família para você levar ela para o céu. Então você, marido, você, chefe de família, não falhe nessa missão que Deus te confiou. Deus conta com você, marido, Deus conta com você, esposa, para levar a sua família para o céu. Então não desista deles, não desista. Mesmo que ninguém vá para a igreja, você vai. Mesmo que ninguém na tua casa reza, você continua rezando. Mas não desista de rezar. O marido é cachaceiro, é adúltero, é mulherengo, é o que quer que seja que for. Continue rezando, não desista. É triste quando a gente vê um pai, uma mãe, quando a gente vê um marido, uma esposa simplesmente jogando a toalha e dizendo: eu desisto. É triste demais. Eu tenho uma receita para você. Eu peço que essa receita funcione para nós até o céu. Funcione. A receita para você se chama graça de Deus. Nós esquecemos que Deus nos dá a graça para fazer e ser aquilo que Ele quer. Então, como a gente esquece da graça, a gente luta sozinho, e a gente não dá conta. Graça de Deus, ela está nos ares agora, esperando você pegar. Eu li um dos livros do Padre Jonas nesse ano, que se chama Orando com Poder. E ele tem uma frase nesse livro, que ele diz assim: a fé é um dom
a gente pede, Deus dá. E pela fé, nós temos acesso ao poder de Deus. Gente, eu vou falar de novo porque você não entendeu. Você não tem noção do tamanho que é isso que o Padre Jonas escreveu. Pela fé, você tem acesso ao poder de Deus. A gente não fala que Deus é todo poderoso? Então, se você não está dando conta, eu tenho rezado tanto assim, por causa do Padre Jonas, eu estendo a mão para o céu e falo assim: Senhor, agora, Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu quero o Teu poder para esta situação. O Senhor pode. Se queres poder, o Senhor pode. Fé, graça. Não consigo mais perdoar. Não consigo mais ouvir aquilo. Não consigo mesmo. Senhor, me dá a graça. Me dá a graça de levantar e ir lá e dar um beijo. Me dá a graça de levantar e ir lá e pedir perdão. Me dá a graça de levantar e amar. Me dá a graça, me dá a graça, me dá a graça. Eu te prometo, porque não sou eu, é a palavra de Deus, que se você pedir, Deus vai dar a graça. É certo. Vá ficando de pé, isso, pode aplaudir. Fica de pé, a gente quer terminar essa pregação, porque Jesus está vindo e você vai entregar sua família, vai entregar seu casamento, vai entregar tudo isso, àquele que faz nova todas as coisas. O Senhor, nesses dias de acampamento para as famílias, Ele quer te dar esse recomeço. Repita comigo a oração que está aqui na página 28 do livro Reconciliação Cansa Mas Santifica. Vou só rezar o final, só o finalzinho. Repita comigo dizendo: a minha família é uma bênção, Jesus. A minha família é uma bênção, Jesus. Cuida dela. Cuida dela. E protege-a das investidas do maligno. Guarda os meus dentro do teu sagrado coração. E pelas mãos de Maria Santíssima, recebe agora, Senhor, toda a minha gratidão e louvor, pois para mim é uma alegria sem igual proclamar que a minha família, eu e minha família, pertencemos a Ti, Senhor. Pertencemos a Ti, Senhor. Amém. 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 Amém.